Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e estamos no 6º tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação CEMED Manaus com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Então, vamos aprender? Então, hoje nós estudaremos como interpretar textos com auxílio de material gráfico. Mas como assim, professor? Explica melhor isso. Você já leu tirinhas, histórias em quadrinhos, charges, etc. Você já leu esse tipo de gênero textual? Pois bem, esse tipo de texto, esse tipo de gênero textual, ele tem duas linguagens, uma verbal e uma não verbal. O que é isso? Uma linguagem escrita, verbalizada através de palavras, e outra com símbolos, com expressões, com vários recursos que facilitam a compreensão. Vamos observar isso através de um exemplo que eu trouxe para vocês, que é um cartaz. Observem esse cartaz. Esse cartaz é um cartaz de combate à dengue. E o cartaz fala o seguinte, de vermelho, em letras grandes: dengue, aqui não se cria. Aí, o texto já usa uma linguagem mais informal para atingir o seu objetivo. E qual é esse objetivo? Ele quer comunicar, ele quer falar e quer que você entenda de uma maneira muito rápida. Então, por isso que ele utiliza essa linguagem mais informal. Aqui não se cria. E adiante ele fala mais o seguinte: não deixar o mosquito nascer, aí em destaque. É responsabilidade de todos. E por final ele diz ainda: recolha e descarte o lixo corretamente. Essa é a parte verbal, é a linguagem verbal do cartaz. Mas aí você pergunta: Mas, professor, o senhor falou de uma linguagem não verbal. Ela está presente nesse cartaz? E eu te digo que sim, esse cartaz ele contém linguagem não verbal. E eu vou te dizer exatamente onde ela está. Ela está no desenho do mosquito com um traço vermelho que indica proibido. Você já deve ter visto esse formato de desenho em proibido estacionar, proibido fumar. E aí ele emprestou o significado desse traço vermelho para o mosquito. O que é que ele quer dizer com essa linguagem não verbal? O mosquito está proibido porque ele transmite doença. E ao lado do texto escrito tem uma imagem que tem uma lata de lixo e o lixo fechado segurado por um braço, né? Que aí também ajuda, facilita na compreensão do texto escrito. Então aí o que a gente vê é um casamento entre a linguagem verbal, que é a escrita, e a linguagem não verbal, que é através de desenho e de uma foto. Mas calma, se ainda estiver difícil, eu vou te passar 6 dicas simples para você interpretar melhor esse cartaz. A primeira é: você tem que observar atentamente as imagens, gráficos, tabelas, diagramas e mapas. Nesse caso, o que a gente tem aí é uma foto, uma imagem, e ela corresponde ao texto. Porque quando ele fala, não deixe o mosquito nascer, subentende-se que você não deve deixar o quê? Água parada. A segunda dica que eu te dou é identificar elementos visuais que contribuem para a compreensão do texto. Por exemplo, se eu tiver com muita pressa e tenha pouquíssimo tempo para ler todo o cartaz, eu posso ter a minha atenção, o meu foco, simplesmente no desenho do mosquito, que está atrás do formato de proibido. Se eu observar somente esse desenho, com o mosquito e o proibido, eu já vou ter alguma noção do que ele está me transmitindo. Então, vamos atentar aos desenhos. A terceira dica é analisar criticamente as mensagens transmitidas por meio de recursos gráficos. Eu quero que você observe a frase destacada: é responsabilidade de todos. Não adianta só uma ou outra pessoa ter essa consciência
de combater o mosquito. É preciso que todos tenham essa responsabilidade. A quarta dica é considerar o contexto, personagens, emoções e atmosfera do texto. Aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte: você já pode ter tido dengue, algum amigo, algum parente já pode ter tido essa doença e sofreu na pele o quanto ela pode ser grave. Então, esse é o contexto do cartaz. Ele quer prevenir a sua saúde, ele quer evitar uma epidemia dessa doença. Então, esse cartaz tem o dever de prevenir e de conscientizar. A quinta dica é entender as relações, tendências e comparações. Eu vou chamar a sua atenção para o significado que você já obtém. Qual é esse significado? O de proibido. Proibido estacionar, proibido fumar e proibido uma série de situações que esse símbolo já tenha lhe apresentado. E por fim, a sexta dica, que é visualizar conceitos abstratos e complexos. Gente, não adianta só recolher o lixo. Observe a imagem. O lixo está fechado. O cesto de lixo está fechado. Isso tem um significado. Não é para jogar o saco de lixo de qualquer jeito. Não é para deixar o recipiente de lixo de qualquer jeito. Tem que estar tampado. Observe essas minúcias, esses detalhes pequenos, porque todos eles fazem sentido para uma melhor compreensão. Compreenderam? Então, gente, essas dicas que eu passei para vocês foram importantes? Eu quero sinceridade. Mas agora eu quero que você traga seu foco para um outro tipo de assunto dentro desta habilidade, que são as linhas cinéticas. O que são essas linhas? São linhas que indicam movimento. Se você já leu histórias em quadrinhos, tirinhas, você já se deparou com essas linhas cinéticas, que são linhas de desenhos que indicam movimentos. Quando eu falar cinéticas, lembre de movimentos. A gente trabalha muito com sinônimos. Então, cinético indica movimento. Algumas linhas indicam velocidade, algo balançando, pensamentos, algumas coisinhas, detalhes que vão ser importantes para compreender. Vamos ver um exemplo. Então, estamos aí frente a frente com 3 crianças. Eu vou começar falando sobre a menina do cabelo claro. Essa menina tem uma marcação que facilita a compreensão do que está acontecendo. Qual é essa marcação? São as gotinhas de suor que estão saindo da cabeça dela. Essa marcação está indicando que ela está apreensiva, porque se você também observar o olhar, a boca, toda a expressão do rosto dela, com as gotinhas de suor que estão saindo, tudo vai indicar que a compreensão dessa imagem ela está apreensiva, beirando um susto, assustada. Por que eu estou deduzindo e interpretando isso? Através dessas marcações, da expressão do rosto e principalmente dessas gotinhas que estão saindo dela. Vamos caminhar para a garotinha do meio. Observe a sobrancelha dela, observe a boca dela e observe as marcações ao redor dela. O que indica isso? Raiva? Uma explosão de sentimentos assim negativos, Uma revolta. Mas por que eu estou deduzindo isso? Através de todo esse conjunto. Mas deixa eu te falar, você sabia que a gente não lê apenas textos escritos? A gente também lê imagens, você acredita nisso? E essa imagem da garotinha, ela precisa ser lida e lida de que maneira? Observando o que ela nos oferece. Ela nos oferece um olhar de raiva. A expressão do rosto dela é de raiva. A boca indica raiva. As marcações ao redor dela indicam raiva. Então, o que eu fiz aqui é uma leitura de uma imagem, através da expressão facial e das marcações ao redor. E por último, vemos aí um garotinho totalmente alegre, saltitante, serelepe, e ele está arremessando uma embalagem de picolé no chão. Como é que eu estou descobrindo isso? Como é que eu acho que ele está arremessando essa embalagem? Por causa das linhas cinéticas.
Se você observar, tem algumas linhas que nascem da mão esquerda dele até a embalagem. Essas linhas cinéticas indicam movimento. Então, a partir delas, eu interpreto que ele está arremessando a embalagem do picolé no chão. O que também é errado, né, gente? Vamos combinar que não devemos jogar nem o lixo no chão. O lugar de lixo é no lixo. Então, já fica aí o duplo conhecimento sobre linhas cinéticas que indicam movimento e sobre não jogar lixo no chão. E agora eu te convido para observar essa tela aí com alguns símbolos, alguns desenhos que também são materiais gráficos que auxiliam na interpretação de texto. Observe o primeiro balãozinho azul aí da tela. Ele está indicando o quê? Uma fala. A fala de dentro é: você viu meu livro? Esse tipo de balãozinho está muito presente nas histórias em quadrinhos. Ela se trata da fala de um personagem. Então, quando a gente se deparar com esse tipo de balão em algum gênero textual, a gente já sabe que é o quê? A fala de um personagem. No balãozinho do lado, já não é uma fala em si, já é uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais de imaginação, já é um pensamento. Onde estará meu livro? Isso é ele falando com ele mesmo. Esse balão aí já não é um balão totalmente redondo, já é uma nuvenzinha para facilitar a sua compreensão. Se é uma nuvenzinha, já está no espaço, já dá uma ideia, né? Uma outra ideia de compreensão, outro significado, que é uma imaginação, um pensamento. O que está totalmente diferente já do balãozinho do lado, que já é uma fala maior, um grito. Observe o contorno desse balão, ele está espetado, né? O que puxa para o personagem já é como se fosse um raio. Tudo isso facilita a sua compreensão. Já não é uma fala normal, já não é um pensamento, é um grito, já está chamando mais a atenção, inclusive da cor vermelha, o que também já chama muito a atenção. E aí, o autor pode brincar com os diversos desenhos. Se a fala do balão for uma fala romântica, uma fala mais cheia de sentimento, o balão pode ficar no formato de um coração. E aí o desenho já complementa o significado da palavra de dentro, da comunicação, e gera um significado só. E aí o balãozinho de coração significa amor, basicamente. Acho que estou apaixonado, né? Houve um casamento entre a linguagem verbal e não verbal. Um outro formato de balão é esse tracejado, que significa um cochicho. Isso é importante para a gente compreender. Se esse balão estiver numa história em quadrinhos, você já sabe que não é uma fala, não é um pensamento, não é um grito. É um cochicho. Não conte isso para ninguém. E por fim, a lâmpada que indica ideia. E aí, turma, eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é: siga os passos para boa interpretação textual. Leia devagar e com atenção e releia o texto. Identifique pontos-chave de cada parágrafo ou página. Teste diferentes formas de leitura. Elabore perguntas para cada parágrafo e você mesmo as responda. Observe as imagens, analise o que está escrito ali e tente explicar para você mesmo. Você vai encontrar as respostas nas suas reflexões do texto. Valeu? Agora, brilha, garoto! Beleza, beleza, minha galera. Então, aprendido, né, basicamente a nossa habilidade, que é interpretação de textos com materiais gráficos. Agora a gente vai comprovar que a gente está dominando essa habilidade através dos exercícios. Vamos exercitar? Que é interpretação de textos com... Questão 1, para praticar. Vamos lá. Analise a seguinte tabela que mostra
a população de 3 cidades em 2024. Coluna de cidade. Cidade A, população 1.200.000. Cidade B, 800.000. E cidade C, 950.000. Com base na tabela, assinale a alternativa correta. Letra A. A cidade B tem a maior população. Letra B. A cidade C tem a menor população. C. A cidade A tem a maior população. E letra D. A população da cidade B é maior do que a da cidade C. Vou deixar um tempinho para você pensar e responder. A cidade A tem a maior população. E letra D. A população da cidade B é maior do que a da cidade C. Vou deixar um tempinho para você pensar e responder. Voltando para descobrir o gabarito deste item, desta questão, e a resposta certa é a letra C. A cidade A tem a maior população. Mas por quê, professor? Desde o início eu estou lhe falando que a nossa habilidade, que a gente tem aprendido hoje, é interpretação de texto com auxílio de material gráfico. Qual é o material gráfico dessa questão? É a tabela. A tabela com coluna de cidade e com coluna de população. E basta realizar uma leitura simples. O que tem menos, o que tem mais, o que tem menos que uma, o que tem mais que outra. E através dessa leitura simples, a gente pode aferir que o gabarito é a letra C, porque a cidade A tem a maior população. Vamos para a questão 2. Observe o cartaz abaixo. Primeiro, compre alimentos orgânicos. 2. Congele alimentos que vão estragar. 3. Pense bem antes de fazer compras. 4. Separe o lixo. 5. Ande mais a pé. E 6. Reaproveite embalagens. Qual é o objetivo principal desse cartaz? A. Informar sobre as mudanças climáticas globais. B. Convencer o público a adotar hábitos sustentáveis no dia a dia. C. Entreter com uma cena familiar em contato com a natureza. E D. Descrever técnicas de plantio de árvores. Vou deixar mais um tempinho para você pensar e responder. C. Entreter com uma cena familiar em contato com a natureza.
E D. Descrever técnicas de plantio de árvores. Vou deixar mais um tempinho para você pensar e responder. Chegamos na nossa resposta e o gabarito dessa questão é a letra B. Convencer o público a adotar hábitos sustentáveis no dia a dia. Por que esse gabarito, professor? Simplesmente porque as 6 frases contidas no cartaz, elas estão te convencendo a aplicar à sua vida hábitos sustentáveis. Como é que eu sei disso? Através de uma leitura mais detalhada, absorvendo as informações explícitas naquele texto. Também através dos desenhos ao redor. As imagens facilitam na compreensão desse cartaz, porque, como eu disse, nós vimos desenhos, como carro, como frutas, legumes e tudo mais. Tudo isso facilita para que nós possamos compreender melhor todos aqueles tópicos do cartaz. Então, lendo atentamente as frases e observando os desenhos ao redor, chegamos no gabarito que é a letra B. É convencer o público a adotar hábitos sustentáveis no dia a dia. Passemos para a questão 3. Leia o texto abaixo. Hoje vai ser um ótimo dia. Poxa, ainda falta metade do dia. Agora sim, hora de descansar. Até amanhã. No segundo quadrinho, a expressão do homem é de A. Aborrecimento, B. Cansaço, C. Concentração e D. Espanto. Vou deixar um tempinho para você responder, já já eu volto. O homem é de A. Aborrecimento, B. Cansaço, C. Concentração e D. Espanto. Vou deixar um tempinho para você responder, já já eu volto.
E o gabarito da questão 3 é letra B, cansaço. Eu espero que você tenha acertado. Mas se alguém aí na sala estiver se perguntando, mas por que cansaço? Eu vou indicar todas as dicas que eu fiz, que eu tracei como raciocínio para dizer que a B é o gabarito. Preste bem atenção. Quando ele fala, poxa, com essas reticências aí, com todas as xícaras de café que estão nesse quadrinho, com essa papelada toda bagunçada, o que que isso indica? Esse conjunto de fatores. Isso só me diz uma coisa, que ele está cansado. Por mais, embora que no primeiro quadrinho ele esteja animado, no segundo ele já está cansado, gente. Por conta de todas essas xícaras de café, porque ele começa a fala dele com poxa, então ele está ali pegado no trabalho. Então tudo isso que eu reuni de ferramentas para me ajudar na interpretação, eu posso inferir com certeza que a letra B é o meu gabarito. Espero que tenham compreendido, espero que tenham aplicado tudo que a gente aprendeu nesse exercício e nos próximos. Agora vamos relembrar o que a gente estudou na nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido, espero que tenham aplicado. Parabéns! Quero te parabenizar com sinceridade mesmo, porque nós concluímos o nosso exercício e eu sei que você ficou desde o início aprendendo a dominar essa habilidade que é interpretar texto com auxílio de material gráfico, que é quando você fica atento não somente à linguagem verbal escrita, mas tudo que o texto te oferece. Mapas, desenhos, imagens, símbolos, linhas cinéticas. E eu espero que a partir de hoje você fique mais atento a isso. Não foca só na palavra escrita não, foca em tudo que os gêneros textuais podem te oferecer. Eu vou ficando por aqui, já estou com saudades. Tchau, tchau, um grande abraço. E eu espero que a partir de hoje você fique mais atento a isso. Não foca só na palavra escrita não, foca em tudo que os gêneros textuais podem te oferecer. Eu vou ficando por aqui, já estou com saudades. Tchau, tchau, um grande abraço.